A paz do Senhor, meus irmãos, saudades de cada um de vocês. Saudade desses momentos de estar ministrando a palavra do Senhor, aprendendo com cada um de vocês. É como eu tenho falado para meus familiares, meu pastor, e para minha esposa também, que quando eu venho aqui ministrar, aprender, pesquisar, estudar a palavra do Senhor, com o dicionário bíblico, na revista, sites, outras referências bíblicas, vídeos, na verdade, eu que aprendo, eu que ganho com isso. E com esse meu aprendizado, eu quero também ser um canal de bênçãos de Deus na sua vida, na vida da sua família, do seu casamento, da sua igreja, do seu pastor, do seu ministério. Eu quero confessar a vocês que passei o mês de janeiro de férias e eu tirei um tempo para mim, para descansar, porque eu sou professor também no mundo secular e também sou professor da escola bíblica, também da minha igreja, Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, Ministério Madureira, aqui de Araguaína, Tocantins. E o mês de fevereiro foi um mês também que eu precisei, não vou mentir, precisei me rever com o Senhor, precisei buscar mais o Senhor, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. E aqui estou nesse processo, e aqui estou juntamente com você, meu irmão. E eu desde já agradeço e peço que Deus abençoe sua vida. Sem mais delongas, eu quero começar a aula com você. E pedindo a Deus que abençoe sua vida. Senhor Deus, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui aprendendo do Senhor. Que o teu Espírito me capacite para pronunciar a tua palavra e que o teu Espírito abra o entendimento para que a tua palavra reine na vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Como vocês podem observar, a lição 9, que é de 27 de fevereiro de 2022, tem cujo título, A Visão do Vale de Ossos Secos. Essa imagem representa muito bem o Vale de Ossos Secos, mostra a situação de Israel, mostra a situação de muitos que estão na igreja, do mundo como um todo. E nós precisamos ser voz do Senhor, ser instrumento do Espírito Santo, para que venhamos profetizar. Essa lição, essa aula de hoje vai de encontro a esse objetivo. Deus está à procura de Ezequiéis. Deus está à procura de pessoas que possam levar a voz do reino de Deus, para que vidas venham ser salvas, para que vidas venham ser restauradas. E a aula de hoje, ela tem esse objetivo, esta conotação. Nós não estamos aqui apenas para discutir teologicamente ou biblicamente uma lição. Nós estamos aqui para ressaltar a importância do ensino e da pregação da palavra do Senhor. Porque é pela palavra que nós somos confrontados, é pela palavra que nós somos edificados, é pela palavra que somos lavados, redimidos. Pois bem, o textuário da nossa aula de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, que nos diz assim, abre aspas, Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Nós temos 3 objetivos da aula de hoje para nós desenvolvermos essa lição. Primeiro, explicar que o plano divino inclui restauração. Segundo, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos. E terceiro, mostrar os resultados da restauração divina. O plano de Deus inclui restauração do homem. Glória a Deus. Deus ele não foi pego de surpresa quando Adão e Eva deixaram ser tentados pela serpente. Não é à toa que lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai falar que a semente da mulher irá pisar na cabeça da serpente. E já era, na eternidade, o plano da salvação, onde viria Jesus, o nosso Senhor, para nos resgatar. Essa lição também vai falar sobre a importância do profeta. E o profeta, com P maiúsculo, é Jesus Cristo. E nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar de Cristo. Portanto, saibamos que a salvação vem de Deus. Ela não é dom nosso, ela não é mérito nosso.
Ela não vem por nossas obras para que a gente não venha se vangloriar, para que a gente não venha se ensoberbecer. Portanto, glórias a Deus, a restauração, a tirada do homem do pecado, do lamaçal do pecado, isso é obra do Espírito Santo. Nós como cristãos, nós como igreja, nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra, porque quem vai transformar é o Espírito Santo. Veja bem o que em Ezequiel, capítulo 11, versículo 16 até o 20, nos fala. Abre aspas. Portanto, replica a eles, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, embora os tenha mandado para longe entre as nações, os tenha espalhado pelas terras, eu mesmo lhes servirei de santuário por algum tempo, nas terras para onde foram expatriados. Sendo assim, afirma, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eu vos ajuntarei dentre todas as nações para onde os desterrei, e vos trarei de volta dessas terras para a terra de onde foram espalhados. E então lhes devolverei a terra de Israel. Eles retornarão à terra que lhes dei e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode louvar e exaltar a Deus por este plano da salvação, por essa iniciativa que partiu do Senhor, não partiu de nós. Nós não temos mérito nenhum na salvação. E no que diz respeito à restauração, a esse processo, é mérito e glórias a Deus. Assim como foi também na profecia de Ezequiel, assim também continua também o plano de restauração. Primeiro nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Nós precisamos pregar em meio à morte, em meio às notícias trágicas, em meio às notícias ruins, em meio a tantas negatividades. Os filhos do Senhor, eles não podem recuar, porque Deus, ele não tem prazer em quem retrocede. E no reino de Deus não cabe covardes, não cabe preguiçosos, não cabe aqueles que deixam para amanhã, primeiro eu vou trabalhar. Uma observação para corroborar que o plano de Deus inclui restauração, dá-se especialmente através de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 14, nos diz, abre aspas, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Fecha aspas. Graças a Deus. Isso é amor. É o amor de Deus para comigo, pecador. É o amor de Deus para com você também. É a graça que não se explica. Como diz lá em João 3,16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você, de uma tal forma que nem a Bíblia consegue caracterizar. E Jesus, o Filho de Deus, que está falando isso. É Jesus que está falando isso. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, o próprio Cristo, o Filho de Deus, veio como profeta. Agora cabe a mim e a você cumprirmos essa ordenança. Ele falou lá em Marcos 16 que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a nossa função, o nosso privilégio é pregarmos a palavra do Senhor. Mas é preciso também, cada dia mais, nós nos deixarmos sermos cheios pelo Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo, porque só as nossas palavras, só o nosso intelecto, só o nosso conhecimento não é suficiente. Porque é a presença do Senhor que faz com que brilhemos nesse mundo de trevas. E mais também pode corroborar também o papel de Jesus Cristo como profeta.
e porque nós precisamos pregar Jesus para as pessoas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, nos diz assim, abre aspas, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Através de quem? Através de Cristo Jesus. E qual é o nosso propósito? Nós temos que ter uma vida de propósito. É o quê? Proclamar o Evangelho. Nós temos que proclamar o reino de Deus. Dar a glória a Deus. Nós temos que buscar o quê? Fazer com que o reino de Deus se expanda, que o nome de Deus seja glorificado, como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. Outro tópico que eu quero abordar com você diz assim, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. É importante nós sabermos as nossas limitações, é importante nós sabermos que sem Deus nós não somos nada, que só através do Espírito Santo é que nós temos o poder para repreender todo o mal, que só através do Espírito Santo nós temos poder para interceder por pessoas elas serem libertas, elas serem saradas, curadas, libertadas, transformadas, restauradas. Por quê? Porque Deus ele é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. Basta nós nos colocarmos no lugar, na brecha, como nós conhecemos no nosso mundo eclesiástico. Vamos para a Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, 9 e 10. Abre aspas. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o Eterno me ordenou. Profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, convoca Ruá, sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Fecha aspas. Esta é a realidade também do mundo dos dias de hoje. Começa em nossas famílias. Quantos dos nossos familiares estão afastados do caminho do Senhor? Muitos deles nasceram no Evangelho. No nosso trabalho, colégio, na vizinhança, nas redes sociais. Se nós formos olhar, observar, o mundo aí está cheio de pessoas mortas, é como se fossem zumbis. Porque quem não tem o Espírito, não tem Cristo, não tem vida. Porque Cristo Jesus é a vida. Então, infelizmente, tem muitos ossos secos aí pelo mundo, do nosso lado, na nossa frente e atrás. E qual é o nosso dever? É para onde que Deus está nos chamando? Qual é o nosso papel? É nós pregarmos Cristo Jesus às pessoas. É nós darmos o exemplo de integridade, de vida restaurada, de comunhão com o Senhor, presença do Espírito Santo, para que as pessoas venham conhecer a Cristo, para que elas venham para a vida, saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é o nosso papel, é o nosso dever, que possamos usar as redes sociais para falar de Cristo Jesus, para que pessoas saiam da depressão, para que pessoas saiam do divórcio, venham reatar os seus casamentos, para que as nossas crianças sejam bênçãos do Senhor. Então Deus está convocando, Deus está falando, Oséias, João, Maria, Stephanie, profetiza o Espírito Santo. Porque quem dá a vida, quem dá a cura, quem faz milagre é Deus. E Jesus ele nos ordenou, não foi uma opção. Ide pregar. E Jesus também falou que os sinais seguirão aqueles que o creem.
Então os sinais seguirão. Nós não precisamos ir atrás de sinais, os sinais irão nos acompanhar. João 3:8 nos diz o quê? Abre aspas. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Fecha aspas. Aí é Jesus conversando com Nicodemos sobre aquele diálogo de como nascer de novo. Porque nós não temos mérito nenhum e nós não somos santos. Ah, fulano merece ser salvo. Ah, eu sou melhor que fulano. Todos nós somos pecadores. É pela graça que somos salvos. E isso é dom de Deus. Então, levemos a palavra do Senhor, porque é o Espírito Santo que vai confrontar, vai falar no interior daquela pessoa. Porque a vontade de Deus é ela que prevalece, porque o Espírito Santo é que nos está regendo. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. E para concluir, meus irmãos, agora eu quero falar com vocês sobre 3 resultados da restauração. Quais são eles? O primeiro, um viver como povo de Deus. Efésios 2:19 e 20 vai falar dessa importância de nós vivermos como um povo de Deus. Porque desde o Antigo Testamento, desde a lei até a Nova Aliança, Deus enfatiza que tem um povo eleito. E Ele não vai escolher ou eleger esse povo mediante a etnia, a cor da pele, se é judeu, se é gentil. Não. A eleição abrange toda a igreja. E a igreja é composta de quê? De judeu, gentil, seja qualquer que seja. Desde que ouça, obedeça e viva a palavra de Jesus Cristo, os mandamentos. Vamos para a leitura bíblica. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Glórias a Deus. Aleluia, que maravilha, né? Que maravilha, nós estávamos separados, destituídos. E Deus escolheu um povo zeloso para suas boas obras. E eu e você estamos aqui para viver como o povo de Deus. Um povo unido, um povo que vive a comunhão, que se confraterniza, como diz lá em Salmos, só com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Deus, Ele ama a união. Por isso que Ele criou Adão e Eva, Ele viu que Adão estava só. E nós, como igreja, nós precisamos estarmos unidos. É por isso que existe um provérbio que diz que a união faz a força. E a alegria do Senhor é nossa força. Então, se nós estivermos unidos e com Cristo,
então nada prevalecerá contra a igreja. Como disse o Cristo Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O segundo resultado da restauração que Deus quer que vivamos é o quê? Um viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a sua palavra, porque isso é bíblico, está em Ezequiel 37, 24. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, terão zelo de praticar os meus juízos e estatutos. E quem é a palavra é Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A glória como a do unigênito do Pai. Então nós precisamos ler e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Viver essa palavra, dar testemunho, dar exemplo, porque nós fomos convocados para ser sal, ser luz nesse mundo. E a palavra de Deus ela tem que fazer parte da vida de cada um de nós, dia após dia. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos orienta. É a palavra de Deus. É Deus conversando comigo. Eu não preciso ir num profeta, na profeta. A Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus falando. Por que você quer ouvir um irmão? É Deus falando com alguém aí do outro lado. Mateus 7, 24, 27 também fala sobre a importância de nós vivermos a palavra do Senhor. Porque se nós não vivermos, o que vai acontecer? Vejamos bem. Versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. A questão aqui, o problema não é se ela tinha viga, se ela tinha um madeiro, se ela tinha uma cobertura diferente, se ela tinha ferro nas paredes, no telhado. Não é essa a questão, a diferença entre as duas casas. A diferença estava o quê? No fundamento, no solo. Cristo, ele é a rocha. Cristo, ele é a rocha. Se firma em Cristo Jesus, ela não nos deixará cair. Pode vir dentro de tempestade, lutas, mas permaneceremos de pé. Mas aquela casa firmada em convicções humanas, no meu gosto, na minha própria vontade, no mundo, em conselhos de pessoas, em conselhos de homens, em conselhos de pessoas que não vivem a palavra de Deus, aí vem a ruína. Portanto, é importante nós buscarmos a orientação da palavra do Senhor na Bíblia e também ouvindo servos do Senhor de confiança. Não vá pedir conselho a pessoas que não têm integridade, que não vivem a palavra do Senhor. Olha só o que Deus está falando. Não vá buscar orientação de pessoas que não vivem a palavra de Deus, porque senão será grande a tua ruína. O terceiro resultado da restauração é o quê? É um viver para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso está em João 15:8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. E como é que frutificaremos? Com o Espírito Santo. Lá em Gálatas fala do fruto do Espírito e suas características. Qual é o fruto do Espírito e suas características? Gálatas 5:22 nos diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Como é que eu vou produzir, dar fruto do Espírito, se eu não
tenho alegria da salvação, se eu não tenho paz, se eu não perdoo meu irmão, porque se eu não perdoo, se eu não peço perdão, eu não tenho paz, paciência. Tem alguém impaciente aí? Benignidade. Você é uma pessoa benigna? Você é uma pessoa fiel, fidelidade? Você tem domínio próprio sobre a carne? Como também a palavra de Deus fala lá em Efésios, pais, não ireis seus filhos? Você tem irado seus filhos, suas filhas? Portanto, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo para que Deus seja glorificado, não com nossas palavras, mas com nossas atitudes. Porque o que glorifica o Pai é que nós venhamos dar fruto em abundância. Nós precisamos ser como aquela semente que caiu no solo fértil que deu 10, 30, 60, 100 por um. Mas como que a gente vai frutificar? Vivendo na palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo, renunciando o pecado à carne dia após dia e pedindo a Deus, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, como Cristo falou lá na cruz. Conclusão, meus irmãos, nos diz assim, da nossa própria revista da editora Betel, abre aspas, Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Fecha aspas. Portanto, Deus ele pede a mim e a você, ele dá o privilégio para mim e para você de pregarmos e levarmos o Evangelho. Os anjos, isso está na Bíblia, os anjos eles têm maior interesse de pregar o Evangelho. Mas Deus nos deu esse privilégio. E Deus ele criou o ser humano para viver na presença dele. Tem um céu e tem um inferno. Então, meus irmãos, vamos nos deixar sermos levados pelo Espírito Santo. Mesmo que venhamos ser gastados por pregar o Evangelho. Mas o que importa é que vidas venham ser salvas, o nome de Deus venha ser glorificado e você receberá galardão. Tem muitas pessoas mortas espirituais, tem muitos esqueletos, mas o Espírito de Deus ainda está aqui nessa terra. O Espírito de Deus ainda está aqui nessa terra. E nós temos que profetizar. Espírito fala, Espírito convence, Espírito ressuscita. Porque depois do arrebatamento, o Espírito Santo subirá. Portanto, preguemos a tempo e a fora de tempo o Evangelho. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa. Ore a Deus em meu favor, que eu estarei orando cada um. Também apresentando a Deus a vida de cada um. Deixe no seu comentário seus nomes para a gente orar, para a gente interceder a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e a paz, Senhor.